Fala galera, bom estar com vocês. Estamos aí segunda-feira, 12 de outubro, feriado para muita gente. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do nosso planeta, as condições que nós estamos vivendo hoje. Como tema principal, vamos colocar aí: tomamos emprestado dos nossos filhos e netos esse planeta Terra, essa maravilha. Dia 12 eu espero que você esteja bem, né? Que Dia das Crianças, sobretudo padroeira do Brasil, Nossa Senhora, que ela abençoe esse país, que providencie sempre o melhor vinho, interceda para Jesus Cristo para que ele forneça sempre o melhor vinho, para o Brasil e sobretudo para as crianças. Que você esteja bem aí, esse jovem adolescente que amo. Bom, galera, tema principal hoje: tomamos emprestado dos nossos filhos e netos desse país. Vamos ver aqui alguns pontozinhos para fechar nesse tema aí, de tomar emprestado dos nossos filhos e netos esse país maravilhoso, esse planeta maravilhoso. Bom, alguns adágios populares. Vou citar dois aqui para a gente discutir esses adágios populares. Primeiro adágio popular: casa que come um, come 10. Né? Eu ouvi muito isso. Casa que come um, come 10. E significa a bondade, né, que a gente tem no coração de repartir, dividir. Muito legal. E a gente deve estar fazendo isso, aprender a partilhar cada vez mais o que a gente tem. Só que, na verdade, casa que come um, 2 já passam fome, porque vai ter que dividir o alimento, vai ficar subnutrido. Então, é um adágio popular que a gente precisa pensar. Certa vez encontrei um ex-aluno meu num shopping, interessante, ele bateu no meu ombro, a gente se reconheceu e tal, e ele estava com a esposa dele, com o filho, e eu parabenizei a esposa, o filho, né? E aquela pergunta, aquela cobrança que a gente sempre tem, né? De forma natural. Se não casou, vai casar. Se casou, cadê o filho? Se tem um filho, cadê o segundo, né? De uma certa forma, a gente sempre cobra, né? A gente foi cobrado de uma forma natural, essas cobranças acontecem. Mas é cada um que vai fazer o seu planejamento, a sua fala. E aí, quando eu disse para ele: e aí, só tem esse? Cadê o maninha, a maninha? Eu falei: não, professor, aprendi com você. Eu falei assim: como assim aprendeu comigo, cara? Não, casa que come um, 2 passa fome. Aí a gente sorriu pra caramba. Obviamente ele explicou a condição financeira, entendendo, né, que criar um filho é caro. Você é caro para mim, o meu filho é muito caro para mim. Caro no sentido de ser custo com a educação, com a saúde, com a alimentação, mas sobretudo caro no coração, né? Caro porque é precioso. Bom, esse é um adágio popular para a gente pensar. Casa que come um, come 10. Outro adágio popular: pau que nasce torto, morre torto. É um adágio que as pessoas vão repetindo e acham que é bem assim, né? Ou se colocando para a criança: porque ele nasceu assim, porque foi sempre assim, vai ser sempre assim. Complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, complexo de Gabriela. Na verdade não é assim, né? Pau que nasce torto, se você tem uma árvore, vai podando, vai cuidando, ela fica do jeito que você quer. Se deixar ela crescer, os galhos crescem para tudo quanto é lado. Assim é com a criança, a gente vai educando, né? Ela vai se modelando dentro da educação que você prima para sua família, para seus filhos, etc. Então não é pau que nasce torto, nasce torto é complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou sempre assim, Gabriela, não, muda. A gente pode ser melhor a cada dia. Bom, feito esse adágio popular, e não perdendo o tema que a gente vai estar fechando, a gente está aí, citar aí alguns países aí mais populosos do mundo, de maior população absoluta. Países muito populosos, uma grande população absoluta, e a população absoluta é feita através do censo ou recenseamento. Se encontra ela através do censo ou recenseamento, feito de 10 em 10 anos ou 15 anos. A gente tem a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Pode ser que você encontre estatística que mude um pouquinho, porque estatística muda, né? Mas o que eu tenho aqui de mais novo, que o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. O que não muda? A China, a Índia, Estados Unidos são os países mais populosos, maior população absoluta. Ou seja, muita gente para se alimentar, né? Muita gente para ter qualidade de vida. O Brasil é o 6º. Até 2100, se continua a Índia, China, Nigéria, o Brasil talvez passe para 11º ou 12º, previsões, estatísticas. Mas a preocupação é a mesma: educação, alimentação, habitação, qualidade de vida
para essa população que não para de crescer. Então, esses são os países mais populosos. A gente tem também as áreas ecúmenas e anecúmenas. Anecúmenas são áreas vazios demográficos. Então, o planeta ele tem uma distribuição irregular da população. Tem áreas de vazios demográficos, anecúmenas, né? Verdadeiros desertos humanos, e são os desertos quentes, desertos frios, áreas de muita floresta, de muita montanha. E temos as áreas ecúmenas, densamente povoadas, de muita gente. Nesse segmento, que a gente chama densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, nós temos aí a Ásia, que é o continente de maior densidade demográfica, cerca de 146, 47 habitantes por quilômetro quadrado. A nossa área, América Latina, 32,4 habitantes por quilômetro quadrado. América do Norte, 19,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se você vê, se a gente pegar a área e a população, até tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. Porque a densidade demográfica, ou população relativa, a gente pega a população absoluta, divide pela área e encontra-se a densidade demográfica. Então, é só usar matemática. População absoluta dividida pela área encontra a densidade demográfica. Só que na prática não é assim, né? Eu tenho áreas densamente povoadas e tem áreas de vazios demográficos. Tem áreas que têm mais de 400, 500 habitantes por quilômetro quadrado aqui no Brasil, e tem outras áreas, como a região norte, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a população relativa é um dado numérico, mas não condiz com a realidade, né? Porque eu tenho áreas muito povoadas e áreas menos povoadas, ecúmenas e anecúmenas. A nível de planeta, eu tenho Mônaco, né, que é um microestado europeu, que tem aí uma densidade demográfica de 25.970 habitantes por quilômetro quadrado. Eu tenho Bangladesh com 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu tenho áreas assim densamente povoadas e outras verdadeiros vazios. E obviamente as áreas mais povoadas são aquelas que mais atraem a população, que tem maior qualidade de vida, mais educação, mais saúde, mais emprego. Então, obviamente, atrai a população. São áreas que atraem a população. E outras áreas expulsam a população. São áreas de expulsão populacional e áreas de atração populacional. Áreas que expulsam que não têm qualidade de vida, ou passa por uma guerra, uma epidemia, ou perseguição religiosa, alguns fatores políticos, naturais, sociais e econômicos, e outras áreas que atraem. Mas o fator que mais expulsa e mais atrai sempre é o social e econômico. Ou vai expulsar ou vai atrair. Áreas de atração ou área de expulsão populacional. Então, áreas populosas, né, de grande população absoluta, área povoada, de grande população relativa, duas questões diferentes aí. E aí a gente ainda, né, pensando nesse tema, e o que tem isso a ver com tomamos emprestado nossos filhos e netos o planeta? Bom, a gente tem algumas teorias demográficas, lá no século XVIII, Thomas Malthus, um reverendo, criou uma teoria chamada teoria malthusiana. E essa teoria malthusiana, você vai se aprofundar nela aí, onde a população ia crescer em progressão geométrica, de novo matemática, e os alimentos em progressão aritmética. Ou seja, a fome no planeta ia se dar porque a população ia dobrando a cada século e os alimentos crescendo no mesmo ritmo. Então tinha que se controlar a população, sobretudo a população pobre. A causa da miséria é a população pobre, que crescia muito. Daí algumas políticas antinatalistas, né, algumas absurdas, que alguns governos adotaram, né? Só pode ter um filho, castração masculina, castração feminina, ou, se você preferir, né, vasectomia ou laqueadura. Medidas que foram impostas para a sociedade, foram leis criadas proibindo, né, a família ou o casal de ter ou não ter, obrigando a tomar aquela atitude, em função dessa teoria que surgiu lá no século XIX de Thomas Malthus. Mas aí surge uma teoria contra essa no século XIX, a teoria chamada reformista ou marxista. Obviamente, como jovem, um dia eu me apaixonei pelas teorias de Karl Marx, né, e Friedrich Engels. Teoricamente é legal, utopicamente o socialismo é muito bom, só que na prática também não funcionou. Vide aí Cuba, Venezuela, a própria China, né, Coreia do Norte, Angola, Moçambique, enfim. E a questão aí, a ambiguidade, capitalismo e socialismo, escolha aí. Mas, teoricamente, utopicamente, o socialismo é apaixonante. Na prática, uma minoria sempre se deu bem e a maioria, a população, passou a ser pobre. Vide aí um livro interessante, Revolução dos Bichos. Se você ler Revolução dos Bichos, dá uma olhada lá, lê esse livro, deve fazer parte do seu currículo. Você vai entender um pouquinho melhor dessa teoria, por que ela não funcionou.
e não tem dado certo. Aí predomina o capitalismo. Bom, aí a gente tem aí uma outra teoria neo-malthusiana, que ela vai ao encontro da malthusiana, porque a malthusiana ela errou porque ela não contou que a população diminuísse o crescimento, a educação, a saúde melhorou e tal, e a tecnologia produziu muito mais alimentos do que eles previam. Então, significa que a população não ia ter fome, a população não ia ter fome porque os alimentos são produzidos suficientemente e a população também não cresceu como o Malthus previa. Vários fatores melhoraram, como a tecnologia para a produção de alimento, a educação e a medicina para conter um pouco esse crescimento acelerado da população. Essa é a teoria neo-malthusiana que surge aí no final do século 1945, século XX, já no século XX. Aí no século XX surge o neo-malthusianos, né? Essa teoria continua defendendo que o pobre é a razão da miséria do planeta. Tem que controlar a natalidade. Só que agora com outro argumento. Não porque a população cresce, dobra a cada século, ou que o homem não tem a tecnologia para produzir alimento. É que o planeta não aguenta produzir alimento para a população que cresce assim muito grande, rapidamente, sobretudo a população pobre. Essa é a teoria neo-malthusiana, que vai também bem próximo da eco-malthusiana. O planeta não aguenta. Algumas estatísticas dizem que se toda a população do planeta tivesse o mesmo padrão de vida do estadunidense, do norte-americano, seriam necessários 4 planetas Terra para sustentar a galera. Se fosse ter o padrão de vida nosso, brasileiro, que não é tão grande assim, seriam necessários 2 planetas Terra. Então, de acordo com essa corrente, o pobre precisa ser controlado, porque a miséria está na causa do crescimento populacional. Já a reformista diz que o crescimento populacional não é a causa, é consequência da pobreza. Então, são teorias que se contradizem, né? E tem uma outra teoria, chamada teoria de transição demográfica, e que os países vão passar por essa fase. Uma época a população cresceu muito, daqui a pouco cresceu menos, foi diminuindo o crescimento, até ter o crescimento negativo, que acontece em alguns países hoje, onde a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade. Como se fosse uma coisa, consequência natural, né? Você hoje é jovem, né? Amanhã você é adulto, e depois você é idoso, e a partir do momento que você vai passando de faixa etária, você vai melhorando a qualidade de vida. Como se fosse assim, né? Eu sou jovem, beleza. Amanhã eu sou adulto, aí tenho emprego, vou melhorar a qualidade de vida, idoso, eu vou ter a qualidade de vida, vou desfrutar daquilo que eu tenho. Como se fosse naturalmente, mas não é assim. Se você não estudar, você não trabalhar, não se preparar, não acontece naturalmente. Então muitos vão ficar pobres porque não se prepararam. Não é naturalmente que a coisa acontece. Então a transição demográfica não é naturalmente. O país hoje cresce muito, amanhã cresce de menos, até tem um crescimento negativo, que não é legal, né? Crescimento negativo, falta jovem para trabalhar, é um problema. Então são 2 pontos aí para pensar. A população cresce rápido, a preocupação é da educação, saúde, alimentação, emprego, habitação para essa galera toda. E alguns países estão com crescimento negativo, né? Itália, Rússia, próprio Japão hoje, Canadá, crescimento negativo. A preocupação é, cadê os jovens que vão trabalhar? Então, o ideal é que a população do planeta e do país cresça, mas num ritmo lento. Nem aceleradamente, nem negativamente. Então, a gente precisa controlar. Agora, como é que faz isso? Né? Com leis, né? Com políticas, né? Políticas que obrigam a população a fazer, aí a gente entra 2 palavrinhas aí, controle de natalidade e planejamento familiar. No controle de natalidade, galera, é aquilo que o Estado, seguindo a teoria malthusiana, e a neo-malthusiana ou eco-malthusiana, que segue a mesma linha de pensamento, o Estado vai proibir, vai criar leis obrigando ou proibindo, obrigando você a fazer ou proibindo você a fazer. Só pode ter um filho, só pode ter 2, como acontece na China hoje. Né? Na cidade, um filho, no campo 2, mais do que isso vai arcar com as consequências. E outros países da África que as meninas com 12, 13 anos se tornam estéril e simplesmente perde toda a condição feminina, até numa relação passa a ser só um objeto de prazer do ser humano masculino. E a gente fica numa situação difícil, né? Que medidas são essas?
São medidas de controle de natalidade. Ao contrário de controle de natalidade, na tua família, na minha família, se você tiver educação, se for dada educação, se a gente buscar educação, chama-se planejamento familiar. Aí no planejamento familiar, você vai definir quantos filhos você quer ter, quando você vai ter, como você vai evitar a natalidade, ou se você quer o filho, o que você faz para ter a natalidade. Então, planejamento familiar é educação. Aí eu queria ter 5 filhos, só posso ter 2. Me planejei para ter 2. Quando eu quero ter? Depois que terminar a faculdade. Então a gente tem controles naturais e controles artificiais da natalidade. A opção é sua, sempre buscando um profissional que vai te orientar. Nesse caso, um profissional da saúde, um médico que vai te orientar qual o melhor método para você ter ou não ter filho. Em que período você vai ter. E aí as meninas, mais uma vez, cuidado, né? Sempre cai na carga da mulher. A natalidade fica sempre por conta da mulher, como se ela criasse o filho ou gerasse o filho sozinho. Então a gente precisa se preocupar. O casal, você que está aí namorando, está noivando, se preparando para casar, enfim, ou pensando em ter filho ou não pensando, se não pensou, pense, se quer ter ou não ter. Filho é muito caro, caro no sentido de custar da educação, da saúde, mas é muito caro porque vale muito para a gente, para o nosso coração. O filho é uma dádiva, um presente. Então pensa aí. Bom, gente, fechando essa aí que você vai se aprofundar mais no tema, a gente tomou emprestado, né, desse nossos filhos e netos o planeta. Então você precisa pensar como que a gente vai devolver esse planeta. Vamos devolver como? Como que nós estamos pegando esse planeta Terra? Na questão do meio ambiente, da água, do trabalho, da educação. E como nós vamos devolver? Então, para isso precisa planejamento familiar, para isso precisa uma palavrinha que eu chamo de palavrinha mágica: educação. Seguido, disciplina e trabalho. Educação, disciplina e trabalho, fórmula de sucesso. Está mais do que comprovado. Essas 3 palavras estão mais do que comprovadas, tanto pessoalmente como a nível de países, que se desenvolveram e cresceram. Educação, disciplina e trabalho. Então pense aí. Bom, gente, agora, fechando aqui a nossa fala, aqui, nosso trabalho, eu tenho 2 sugestões aí de filme aí. Uma, Onde Está a Segunda, um filme interessante para você entender a questão do controle de natalidade, né? Procura aí que você vai achar um filme interessante, Onde Está a Segunda. E o outro, provavelmente você já viu, né? Da série Vingadores, Guerra Infinita, onde no Guerra Infinita está explícito a teoria demográfica malthusiana. Só que quem não conhece a teoria, viu o filme, achou bonito ou não, mas não entende que ali, sutilmente, se colocou a teoria malthusiana. E a gente volta naquela questão, né, de fazer a alma da galera, e de forma sutil a galera vai pensando, não entendeu muito bem, mas aquelas ideias vão ficando. Então, se você assistiu o filme Onde Está a Segunda, você vai entender um pouquinho mais da teoria malthusiana. E se você viu Guerra Infinita e não percebeu, veja de novo. E aí, quando você vê, você vai entender a teoria malthusiana bem presente ali. Então, assistir um filme, ver uma peça de teatro, ver um livro, com a educação a gente enxerga um pouquinho diferente, a gente enxerga um pouquinho mais o que está por trás da capa daquele livro, o que está no conteúdo daquele filme, daquela propaganda. Então, a gente pensa um pouco. Então, como vamos devolver esse país, esse planeta que tomamos emprestado aos nossos filhos e netos? Pense aí. Para encerrar, vamos falar aí daí a nossa reflexão de hoje. As 7 sabedorias do bambu. Vamos falar do bambu. É uma reflexão que eu gosto muito, né? Bom, gente, se você plantar o bambu hoje, ele vai demorar 1 ano para germinar. 1 ano para nascer o primeiro broto. O que o bambu fez nesse ano todo? Primeiro, ele construiu a raiz, tem uma boa raiz, uma boa base. Quando ele tem uma boa base, ele começa a brotar. Então, para a nossa vida, você está construindo uma boa base de saúde, educação, de conhecimento, educação, disciplina, trabalho. Construa uma boa base, né? Estou cuidando do corpo, da alma, da mente. Construa uma boa base. Como falei, as coisas não acontecem naturalmente. Precisa ter uma construção, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Somos livres para escolher, escravo das consequências. Então, construa uma boa base, cada escolha sua tem consequência. Enquanto eu escolho, sou livre. Quando eu escolher, as consequências vêm agregado a cada escolha. Segundo a sabedoria do bambu, ele vive em comunidade, né? Ele não é
que vive sozinho, uma árvore isolada. Ele vive em comunidade, então ele se permite a viver um do lado do outro. Então, que a gente possa aprender a viver em comunidade. A sociabilidade é uma característica nossa, viver em comunidade. Terceira sabedoria do bambu, a China, por exemplo, que é o país mais populoso do mundo, uma cultura milenar, sempre usou bambu para transportar o melhor líquido do planeta. O melhor e mais importante, o mais raro hoje, o mais caro, é o petróleo do século XXI, que é a água. Então o bambu se deixa preencher daquilo que você quer. E a China usou sempre para transportar água. E você? O que você está se deixando preencher? Como você se preenche? Qual tem sido as suas leituras, a sua questão física, a sua questão religiosa? Como que você se deixa preencher? Os filmes, a leitura, os papos, companhia, o estudo, como você está se preenchendo? Do melhor produto, do melhor líquido? Pensa aí. Outra sabedoria do bambu é o galho, né? Tem árvore que tem galho para cá, galho para lá e tal. O bambu não se perde com galhos. Ele cresce e os galhos não existem. Na nossa vida, a gente tem alguns galhos, né? Problemas, resolve, corta, poda e vai continuando. Pau que nasce torto, morre torto? Não. Poda teus galhos, poda os nossos vícios, vamos cultivando as virtudes. A gente vai crescendo. A hora que aparecer um galho ruim, que não está dando bons frutos, a gente vai podando. Pensa aí. Quinta sabedoria do bambu é a flexibilidade. Veja que o bambu, numa ventania, muitas árvores caem, quebram, né? Arrancada pela raiz. Por quê? Elas querem encarar o vento, querem encarar a força de um tufão, de um furacão. E o tufão, o furacão arranca pela raiz. E o bambu? O bambu não. Primeiro que ele tem uma boa base e uma raiz. Segundo que ele é flexível, né? O vento vem para cá, ele vai para o outro lado. Ele é flexível. Então que na sua vida tenha flexibilidade, seja flexível, né? Para ouvir, para tomar atitudes, voltar atrás quando for necessário, reconhecer o erro, para a gente crescer. Então a flexibilidade é uma característica que a gente precisa aprender com o bambu. E aí ele atravessa as tempestades. A flexibilidade faz você atravessar as tempestades que a gente tem na nossa vida. Sexta sabedoria do bambu, os nó. Observe que o bambu não é uma árvore direta, ele tem os nó. Né? E para que aquele nó? Aquele nó é ali que ele fica mais forte. A cada nó dele fica mais forte. E que esse nó tem a ver com a nossa vida? São os nossos tombos, as nossas quedas. Né? A cada queda nossa fica uma cicatriz, a gente aprende com ela, e esse nó da nossa vida a gente vai ficando mais forte. Aí também posso citar o poeta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Cada queda sua, galera, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, dá a volta por cima. Então os nós da nossa vida fazem a gente ficar forte. Outra sabedoria do bambu, a última sabedoria do bambu, a sétima sabedoria do bambu, encerrando esse nosso papo de hoje, ele não cresce nem para um lado nem para o outro. Ele só cresce para cima. E crescer para cima, aqui, ó, é olhar para ele. Aquele que tudo pode, que nos diz, sem mim nada podeis fazer. Então, gente, coloque todos os teus sonhos, todos os teus projetos na mão de Deus. Lógico que eu estou falando para quem tem fé do cristão, do cristianismo. Se você não tem a fé do cristianismo, a gente respeita. Obviamente, cada um com a sua fé, cada um com o seu culto. Mas para minha fé, meu dogma de fé, quando eu estou com a cruz, com Cristo crucificado, é para não esquecer o que ele fez pela gente. Quando eu tenho a cruz sem o Cristo, é para lembrar que ele ressuscitou. Galera, um beijo no coração. Vamos devolver melhor esse planeta, esse país para os nossos filhos. Veja o trabalho ali, dá uma curtida, dá um like, um dislike, faça seu comentário. Estou à sua disposição. Um beijo, até a próxima. Te amo. Valeu.